Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o instrutor Thiago, né? Vamos trabalhar aí hoje com sinais vitais, tá? Então pretendo trazer aí para vocês essa aula aí hoje, né? Até o decorrer da data aí. Então, primeiramente, bom dia para quem está assistindo de manhã, boa tarde para quem está assistindo à tarde e boa noite para quem está assistindo à noite, certo? Então vamos dar sequência aí à nossa aula de hoje, tá? Então galera, aqueles alunos que tiverem dúvidas, eu peço que anotem essas dúvidas e tragam ao professor de vocês, responsável pelo polo de vocês, para que a gente possa estar sanando todas as dúvidas cabíveis nessa questão, tá? Qualquer dúvida, meus alunos estão no WhatsApp lá disponível também para responder melhor qualquer dúvida que vocês tenham, certo? Então vamos seguindo lá com a nossa aula de hoje, beleza? Então vamos entender o que é o pulso, né? Nós vamos trabalhar hoje com a sequência pulso, pressão arterial, temperatura e classificação de dor, tá? Então pulso é uma onda de sangue gerada pelo batimento cardíaco propagada ao longo das artérias, expansão e contração das artérias superficiais resultantes do batimento cardíaco, pulso por minuto, né? Então, gente, o que é isso? É as nossas veias, né? Então, as veias ali centrais, essas nossas artérias, então é ali que a gente vai vamos medir o nosso pulso através dessas artérias. Então, ali a gente vai conseguir ter o quê? O nosso coração, o nosso batimentos por minuto, o nosso coração entender um pouco. Como que a gente faz essa consulta? Como que a gente entende um pouco desse nosso pulso? Né? Os dois dedinhos lá, pressionando a artéria contra o osso, a gente vai conseguir sentir a nossa pulsação sanguínea, né? Então, como que está o nosso pulso ali, tá? Como que a gente faz isso, gente? Então, nós temos diversas, né, artérias aí espalhadas pelo nosso corpo que a gente pode estar utilizando, tá? Então, sempre visando esse conceito, tá? Então, o que é o pulso? Pulso, gente, é a onda de sangue gerada pelo batimento cardíaco, tá? Então, sempre que for falado em pulso, pulso é a onda de sangue gerada pelo batimento cardíaco. Gravem isso na cabeça de vocês, beleza? Como que a gente faz a aferição do pulso, ou a medir o pulso, melhor dizendo, né? Os dois dedinhos lá, né? 2 ou 3 dedinhos lá você faz a medição do seu pulso, a aferição do seu pulso, tá? Nunca com o polegar, né? Nunca com o polegar, porque o polegar tem batimento cardíaco, então cuidar bastante com isso para não ter problema, beleza? Frequência. É necessário contar sempre o número de pulsação durante 1 minuto, né? Então sempre contar lá, 1, 2, 3, até dar 1 minuto ali para a gente saber quanto, né, batimentos cardíacos a gente tem nessa vítima. Qual que é os batimentos normais, Thiago? De 60 a 100 BPM. O que é BPM? Batimento por minuto, tá? Quando nós temos um aumento dos BPMs, ou seja, aumento de 100 acima de 100 BPMs, nós temos uma taquicardia, tá? Então, o aumento de 100 batimentos, nós temos uma taquicardia, tá? Então, volta a lembrar isso. Acima, então, aumentou os batimentos, 101, 102 batimentos por minuto, nós temos uma taquicardia, tá? A diminuição da frequência do pulso, ou seja, diminui abaixo de 60 BPM, nós temos uma bradicardia, tá? Então, sempre que for falada de bradicardia, é a diminuição dos BPMs. Taquicardia, aumento do BPM, tá? Então, gravem isso, anotem, porque anotando vocês aprendem, não esqueçam disso, beleza? Vamos seguindo lá. Então, gente, o que eu volto a lembrar? Vamos entender sempre o limite padrão. Qual que é o limite padrão? O limite do adulto, de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, gravando isso de 60 a 100 batimentos por minuto, a gente já consegue fazer a média ali, a gente já consegue entender. Um adulto sedentário, né? Então é de 70 a 80. Adultos que praticam atividades físicas, de 50 a 60. Ali eu deixei um quadrozinho ali para vocês verem depois, qualquer coisa, pausa o vídeo aí, anota tudo no caderno, né? É bom vocês terem essa noção de como funciona esses limites da normalidade. Mas o que cai em concurso mais, Thiago? O que eu preciso saber de cor e salteado? Um adulto são de 60 a 100 batimentos por minuto, beleza? É isso que vocês têm que decorar, certo? Então vamos continuando lá. Aonde que eu consigo, Thiago, fazer a aferição do nosso pulso? Então eu consigo fazer a aferição na artéria temporal, na artéria carótida, certo? Na artéria braquial, artéria radial, artéria femoral, artéria poplídea, certo? E artéria pediosa. Então foquem nisso, certo? Esses são os
graus que a gente consegue estar fazendo, os locais que a gente consegue fazer a aferição do pulso da tua vítima, certo? Então vamos entender um pouquinho na prática lá. Pulso carotídeo, tá? Então lá no pescoço, lá a gente consegue fazer a aferição do pulso, certo? Um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, depende um pouquinho da vítima ali, a gente consegue aferir. Sempre com os 2 dedos ou com os 3 dedos, fica acessível aí a qual socorrista, o bombeiro civil trabalhar. Então, ó, 2 pulsos, 3 dedinhos, 2 dedinhos, né? A gente consegue fazer a pulsação, você consegue ter esse controle ali. Pulso radial, né? Esse eu ensino dentro da sala de aula para a galerinha aí, né? Então, na abordagem ali que a gente vai fazer a leitura da vítima, eu ensino os meus alunos a pegarem os 2 ao mesmo tempo para a gente ter aquela noção, né? 10 segundos, não mais, não menos, já está ótimo ali para a gente entender como que está essa pulsação dessa vítima, se está muito rápida, está muito devagar, né? Está forte, está fraca, a gente consegue entender nesse critério aí, beleza? Pulso femoral, tá? Esse pulso femoral, gente, a gente tem que cuidar bastante. No atendimento pré-hospitalar, ele pode ser caracterizado como assédio sexual. Então, cuidado, né? Cuidado com isso. Então, sempre que a gente faz isso, a gente guarda isso daí, não faz no atendimento pré-hospitalar, deixa mais para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentro do intra-hospitalar, que eles estão tranquilos. Porque quem veio da rua, você fazendo, né, consultando o pulso femoral ali de uma vítima, pode se caracterizar assédio sexual. Então, cuidado, né? Pulso pulpídeo, tá? Ou seja, nos costas do teu joelho ali, do joelho da vítima. Pulso pedioso, muitos socorristas utilizam, às vezes, quando a vítima quebra o pé ali, a gente tem que estar consultando ali para ver como que tá, né? Se tá bem ou não tá. Pulso braquial também, tá? Então, essas são as técnicas ali que a gente utiliza para estar fazendo a verificação do pulso da vítima, certo? Tranquilos até aí? Vamos para frente? Bora lá? Frequência respiratória, né? Entrada e saída do ar. Então, quando entra o ar, eu tenho uma inspiração. Quando sai o ar, eu tenho uma expiração, né? Então, inspirei o ar, expirei o ar, tá? Então, quando a gente fala de inspiração, os diafragmas, né, se contraem, tá? Então, ó, entrada de ar, né? Saída de ar. Então, meus diafragmas enchem, meus diafragmas se fecham, se relaxam, certo? Então, é isso que vocês precisam entender nesse critério, como está ali na imagem ali para vocês entenderem, beleza? Limites da normalidade. Um adulto de 12 a 100 RPMs. O que é RPM, Thiago? Respiração por minuto. Lembrando, a respiração, quando você vai fazer a verificação, quando você vai medir a respiração do teu paciente, é 1 minuto. Não vale pegar 30 segundos e multiplicar por 2, tá? Tem que fazer a contagem de 1 minuto, certo? Então, no adulto é de 12 a 20 respirações por minuto. Numa criança é de 20 a 30 respirações por minuto. No lactente, de 30 a 50 respiração por minuto. Certo, galera? Então fica aí essa nota aí. Nota esse critério aí que é importante, a gente tem que aprender. Beleza? Vamos seguindo lá para a gente saber. Então, gente, aqui tem 3 critériozinhos que eu preciso passar para vocês, que é muito importante, tá? De 12 a 20 respirações por minuto, estamos dentro do limite normal. O que é um limite normal, né? É uma eupneia. Então, quando se fala em eupneia, é quando a respiração por minuto está normal, uma eupneia, tá? Acima de 20 RPM, acima de 20 respirações por minuto, eu tenho uma taquipneia, tá? Então, respiração acima de 20 por minuto, né? Eu tenho uma taquipneia, tá? Abaixo de 12, então abaixo da normalidade, abaixo de 12, eu tenho uma bradipneia, tá? Então, bradipneia, certo? Então, eupneia normal, traquipneia, né? Acima, né? E bradipneia abaixo, certo? Então, é bom vocês anotarem isso aí também, certo? Quando se fala de apneia, quando eu falo a vítima está com apneia, a vítima não tem respiração por minuto, tá? Apneia não tem respiração por minuto. Vamos lá. Vamos entrando agora no critério de de pressão arterial. Perdão, galera. Pressão arterial. Então, pressão arterial. O que é pressão arterial, Thiago? Força exercida sobre as artérias
né, pelo sangue pulsante sob a pressão da contração. Então é isso que é a pressão arterial. Então vamos entender um conceito melhor lá. Então pressão arterial é a força com a qual o coração bombeia o sangue através dos nossos vasos, tá? Quando o coração se contrai para bombear o sangue para o resto do nosso corpo, é chamado de pressão arterial, tá? Então a gente consegue entender isso aí desse requisito, nesse conceito, né? Quando o coração se contrai para bombear o sangue para o resto do nosso corpo, é chamado de pressão arterial, tá? Pressão arterial máxima é de 90 a 140. Tá? Então essa é a pressão máxima. A pressão mínima é de 60 a 90, certo? Então é isso que vocês precisam gravar. Máxima de 90 a 140, né? Mínima de 60 a 90, beleza? Vamos lá, seguindo a questão aqui. Tiago, quais são os fatores que a gente pode ter ali a alteração, né? Os fatores que podem interferir na pressão arterial. Então nós temos ali a etnia, ou seja, a raça, certo? Nós temos ali o sexo, homem ou mulher, também interfere, tá? Tabagismo, o uso de cigarros, certo? Estresse, então o estresse também altera a pressão arterial, certo? Medicamentos, atividades físicas e a idade, tá? Então esses são alguns fatores ali que a gente consegue colocar que dão divergência na pressão arterial, beleza? Qual que é a pressão normal? 12 por 8, né? Então sempre a pressão que a gente fala que é uma pressão normal, né, uma pressão arterial normal ali, 12 por 8. Dentro dessas irregularidades, vamos supor ali, da raça, né, do sexo, da idade, a gente tem vários limites que vão alternando, mas a gente precisa saber do conceito que a pressão normal é 12 por 8, como diz ali. Para algumas pessoas, ter uma pressão, né, abaixo de 12 por 8, como por exemplo 10 por 6, é normal. Então você tem que cuidar bastante quando você está fazendo o atendimento, porque às vezes a pessoa ali está com 10 por 6, mas para ele aquela pressão é normal, né? Então para ele aquilo ali é o normal da vítima, tá? Como também a gente pode já ter valores igual ou superiores de 14, né, máxima, ou 9 mínima. Consideramos como hipertensão para todo mundo, tá? Então sempre quando a gente fala lá, né, já valores igual ou superiores a 14, certo? Na máxima e ou 9 mínima, são considerados como hipertensão para todo o mundo. Então gravem isso, né? 12 por 8 é uma pressão normal, como por exemplo 10 por 6 é uma pressão normal para aquela vítima. Então cuidado com isso, gente, tenha um entendimento nesse critério, tá? Eu volto a repetir lá. Para algumas pessoas, ter uma pressão abaixo de 12 por 8, tá? Como por exemplo 10 por 6, é normal, tá? Já valores igual ou superiores a 14 no máximo e 9 na mínima são considerados como hipertensão para todo mundo. Valor ótimo de pressão arterial, 12 por 8, né? 120 por 80 ali, certo? Tranquilo até aí? Vamos para frente. Temperatura, né? Então vamos entender ali o nível da temperatura. O que a gente precisa entender sobre temperatura, Thiago? Vamos lá. A temperatura corporal é o equilíbrio entre a produção, né, e a perda de calor no nosso organismo, mediante pelo centro termorregulador, certo? O que a temperatura faz? O que a gente precisa entender sobre a temperatura, né? Então nós temos Então nós temos no nosso corpo lá o hipotálamo, né? Que é o responsável por regular o nosso corpo. Os seres humanos são responsáveis por essa regulação que vamos se contar assim no nosso corpo. Então às vezes, se o nosso corpo está muito quente, o nosso corpo transpira, a gente soa, né? Então temos que nós seres humanos, a gente tem como controlar a nossa temperatura. Então a gente consegue com o nosso hipotálamo, a gente consegue fazer esse controle aí da nossa temperatura no nosso corpo, tá?
pode ser verificada nas regiões, né? Então, na testa a gente consegue verificar, tá? Então a gente consegue fazer a verificação ali, né, da nossa temperatura na testa, embaixo das axilas, dentro da boca, né? E assim sucessivamente. Então temos vários locais ali que a gente consegue, como a gente colocou ali, né? Temperatura axilar, ou seja, normal, de 36 a 37, né, que é os padrões que a gente utiliza, geralmente quando a gente vai. Oral, na boca, né, o normal é de 36,2 até 37,5. Temperatura, né, no ouvido, normal, de 36,4 até 36,5. Né? E temperatura no retal, no ânus, certo? O normal de 36,4 até 38 graus, tá? Então é isso aí a média que a gente vai estar fazendo, né? Vamos estar vendo, verificando a nossa vítima nessa questão, né? Então sempre a gente utiliza ali as axilas, né? Fazemos a consulta ali através do termômetro pelas axilas. Então sempre tem que estar de 36 a 37,2 graus, certo? Então isso aí a gente teria normal, tá? Então seria um critério normal que a gente precisa trabalhar com a temperatura, certo? Aqui algumas imagenzinhas, né, de como o pessoal utiliza geralmente nos bebês, nas crianças, né, nos animais e assim sucessivamente, beleza? Então a temperatura normal do corpo, né, varia entre 36,1 e 37,2. Tá? Então essa é a temperatura corporal. Então sempre a gente tem que valer nesse índice. Lembrando que sempre no período noturno, ou seja, à noite, o nosso índice é abaixar a temperatura. Então nossa temperatura abaixa. Tá? Então aí fica em torno de 36,5, né, para adultos, bebês e crianças. Beleza? Dor, vamos classificar dor lá. Poxa, Thiago, como que você classifica dor? Esse critério, gente, é muito bom para a gente entender, né? É muito importante para a gente conseguir estar fazendo. Que o quê? A dor, a gente nunca pode se falar na classificação de dor quando a gente fala em si. Você nunca pode pensar, poxa, mas eu se tivesse nesse critério, eu não estaria com tanta dor desse jeito, né? Ou, nossa, essa vítima aí está se fazendo, né? Não está com essa dor toda. Olha o tamanho do cortezinho que ela tem ali para tanto escândalo assim, né? Ou vias azuis. Então, gente, a gente nunca coloca o nosso entendimento como dor em cima daquela vítima. Às vezes para você é algo normal, mas para aquela vítima é algo surpreendente, né? Então, cuida bastante com isso. Sempre classificar a dor. Né? Então, dor superficial, quando estruturas superficiais são afetadas por estímulos dolorosos. Né? Dor profunda, originada nas estruturas mais profundas, como os músculos, tendões e articulações. Né? Dor fantasma, dor que afeta principalmente, né, sensações dolorosas, né? Ou seja, tem uma permanência na memória da dor. Tá? Exemplo, a amputação de membros, né? Então, às vezes ali a pessoa amputa o membro ali, ela está imaginando que está tendo aquela dor, mas o membro nem está mais ali para ela ter aquela dor. Então, cuidar bastante com esse critério, esses são os tipos de dor que a gente consegue trabalhar, tá? Classificação de dor, vamos lá. Então, sempre, gente, pelo menos uma vez vocês já devem ter visto a escala, né? Essa escalinha aí, né? A escala de a sociedade, tá? Então, o que a gente trabalha com essa escala de dor? Sempre quando a gente vai fazer, né? Ah, Thiago, eu quero saber se essa vítima está com dor ou não, né? Como que eu consigo entender esse critério? A gente precisa classificar isso. Então, a gente pergunta assim, de 0 a 10, qual que é a dor que você está sentindo aqui, né? De 0, sem dor, para 10, uma dor insuportável. A pessoa fala lá, 5, né? Então, ela está com uma dor moderada, tá? Aí você vai lá, mexe um pouquinho, né? Tenta corrigir um pouquinho a dor. E agora, de 0 a 10, qual que é o nível de dor que você está tendo? Ah, agora eu estou numa dor leve, né? 2. Então ali você resolveu o problema dela. Ou às vezes ela fala, poxa, a dor está no nível 7, então está uma dor mais forte, né? Dor 10, né? Nível de dor 10 é uma dor insuportável. Então isso vocês precisam entender. 0, a vítima não tem dor. De 1 a 3, dor leve. De 4 a 6, dor moderada. E de 7 a 9, dor forte ou incapacitante. 10, dor insuportável. Certo, galera? Então vamos entender esse critério aí para a gente não ter problema, beleza? Como que vai funcionar, galera? Essa aula já está lá disponível para vocês. Qualquer dúvida, só gravar lá, marca no caderninho, chama o professor na sala de aula, fala, ó, professor, fiquei aí, né,
com dúvida nesse requisito, né? Fiquei com dúvida naquele requisito. Então chama a gente na sala de aula que a gente esclarece melhor. Sempre presencialmente é melhor, mas vamos lidando com as ferramentas que nós temos lá. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença na aula aí. Qualquer dúvida, estamos ativos, beleza?